Boa noite a todos. Mais uma vez nos encontramos reunidos aqui e, neste momento, eu peço a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, que encha nossos corações de paz, para que possamos junto refletir sobre os estudos da noite. Hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nós estamos estudando Bem-aventurados que são misericordiosos. E dando sequência a este capítulo, nós vamos ver hoje a reconciliação com os adversários. E nós iniciamos esta fala de hoje com Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26, que vem nos orientar sobre o que Jesus nos diz desta mensagem. Então ele nos diz: reconciliai-vos o mais rápido possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então, desta mensagem, nós vamos procurar entender o significado desta reconciliação. Então, eu vou partir do princípio de estudarmos parte a parte do que Mateus nos trouxe, de que o Mestre nos orientou. Então, vejamos, em primeiro lugar, vejamos o que seja o reconciliar. O que significa reconciliar para nós? Significa estabelecer a paz, harmonizar o ambiente, a união, que é fazer as pazes com alguém, tornar amigos. Porque quando a gente estabelece a paz, a gente não quer ficar em desavença com quem quer que seja. Então isso significa o reconciliar. E esse reconciliar nos aconselha a ser o mais rápido possível, o mais depressa que pudermos. Por que eu tenho que me reconciliar tão rápido assim? Significa que devemos fazer agora, enquanto nosso desafeto está vivo, pois daqui a um minuto ele poderá não estar mais. Quando eu me refiro a desafeto, significa os nossos adversários, aquele que porventura tenha nos feito alguma coisa, ou que nós mesmos tenhamos feito algo contra ele. Porque ele pode não estar mais aqui, nesta encarnação, junto comigo. Ou pode ser o contrário, eu tenha sido o agressor, o que tenha ofendido alguém, e também possa não estar aqui amanhã. A cada um de nós, a um minuto. Hoje nós estamos aqui e daqui a pouco podemos não estar, né? Então, o mais rápido possível, enquanto nós estamos aqui agora. Mas quem que é esse desafeto que a gente diz? Este adversário que a gente tem que ser o mais rápido possível. Por que que temos que fazer isso? Porque senão seremos entregues ao juiz. O que significa? Se você não for atrás daquela pessoa que você magoou, você se desculpar de alguma forma, você pode ser entregue ao juiz.
Quando a gente imagina a palavra juiz, a gente pensa num tribunal, num julgamento. Num sentido figurado, então, nós seremos entregues ao juiz. Quem é esse juiz para nós? A nossa consciência é o nosso juiz. Porque mais cedo ou mais tarde nos imputará todos os nossos desvios perante a lei do amor. Então, tudo que a gente fizer que é contra a lei do amor, nossa consciência nos cobrará. Por isso que seremos entregues a juiz, a nós mesmos, nossa consciência. Enquanto não estamos em paz com a nossa consciência, a gente não está bem, a gente não dorme bem, a gente se sente irritado, sem saber o porquê, alguma coisa nos incomoda, porque nós temos rancor, nós temos raiva, ou nós provocamos tudo isso para outrem. E a nossa consciência que nos acusa todos os dias vai nos entregar ao ministro da Justiça. E esse ministro da Justiça que vai nos penalizar. Mas de que forma? Então a gente pode entender como sendo a lei de causas e efeito, porque ela jamais ficará imune a alguma coisa que a gente fizer. Quando a gente transgride a lei divina, a lei do Pai, de Deus Todo-Poderoso, quando fazemos alguma injustiça, quando provocamos um mal a alguém, quando temos inveja, deixamos o orgulho falar mais alto, quando a gente trai, a gente mente, a gente rouba, a gente transgride a lei de Deus. Porque quem procede desta forma não está agindo com amor. Então a gente é mandado à justiça, a lei de causas e efeito. E aí nós vamos encontrar lei de causas e efeito, que vamos pedir ajuda a Mateus, no capítulo 16, versículo 27, que nos diz: a cada um segundo suas obras. Então veja, a cada um de nós será nos devolvido, será nos dado mediante aquilo que fizermos, mediante as nossas ações, mediante as nossas atitudes, conforme a atitude que a gente tem para determinado caso ou determinada situação, ou coisas que a gente faça, a gente vai receber de volta de acordo com aquilo que a gente fez, segundo suas obras. E também vamos encontrar em Mateus, no capítulo 26, versículo 52, todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Lembram-se dessa passagem, né? Aquele que usa a espada para matar o adversário, pela espada morrerá. Então é a mesma coisa. Se eu uso do veneno, da inveja, do veneno do ódio, para prejudicar os meus irmãos, os meus semelhantes, deste mesmo veneno eu serei atacado. Porque cada um de acordo com as suas obras. E ainda nós vamos ver em João, capítulo 5, versículo 14, não peques de novo, para que não lhe aconteça alguma coisa pior. Veja bem, se você lembram, aí a gente lembra nas passagens de Jesus, quando ele fazia uma cura, ele disse: vai, a sua fé te curou. Se ele permanecer na fé, ele vai ser curado. Ou quando faziam algum erro, ele faz: eu não te condeno, vá e não peques mais.
Estes conselhos caem nisso daqui, ó. Por quê? Se tornar a cair no mesmo erro, alguma coisa pior lhe acontecerá. E também sobre as causas, da lei do efeito, nós vamos ver em Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Cada um receba a recompensa daquilo que tiver feito durante a sua vida no corpo. Olha, durante essa encarnação, tudo que a gente fizer, nós vamos receber uma recompensa. E essa recompensa pode nos vir em benefícios. Como podemos receber essa recompensa em prejuízos para a nossa vida enquanto estivermos aqui neste corpo? Porque em Coríntios também nós vamos encontrar no capítulo 9, versículo 6, que diz: quem semeia com mesquinhez há de colher. Quem semeia com generosidade há de colher. Então a nossa recompensa vai ser de acordo com aquilo que a gente semear. Se eu for rude, agir com malvadeza, se eu sou bruta, se eu falo com aspereza com as pessoas, eu vou receber com a mesma moeda. Mas agora se eu vou agir com generosidade, com carinho, com benevolência, da mesma forma eu vou ter de volta o que eu passei, o que eu semeei. Porque em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, nós vamos encontrar: cada um colherá aquilo que tiver semeado. Tudo que eu faço me volta. Tudo que eu consigo emanar às que estão ao meu redor, eu vou receber de volta. Então a gente tem que estar sempre com os pensamentos puros, para emanar pensamentos puros, para que a energia ao nosso redor seja luz. Para que possamos ter esta recompensa de bem para com a gente, né? E a gente imagina assim: como será então que Deus nos trata? Como que Deus, que é Pai todo misericordioso, como que Ele nos trata? Aí nós vamos encontrar em Eclesiástico, capítulo 18, versículo 12, que diz o seguinte: a misericórdia do homem é para o seu próximo, porém, a misericórdia do Senhor é para todos os seres vivos. Vejam que coisa linda. Aí está nos orientando de que a nossa misericórdia que temos para com o nosso próximo, para aqueles que caminham junto com a gente. Quando eu li isso, eu me lembrei da semana passada da Rosi, que falou muito bem sobre a misericórdia. E aí ela nos disse que a misericórdia é quando nós sentimos a dor do outro. Misericórdia é quando a gente aconselha, ampara, socorre o outro. Então a misericórdia de nós, do homem, da criatura, é para com o próximo. E de Deus é para com todos os seres vivos, sem distinção. Deus não olha com misericórdia, com bondade, mais para um do que para outro. É com igualdade. Somos todos iguais perante Deus. Porque Deus, Ele repreende, Ele corrige, Ele ensina, Ele dirige. Como aquele pastor que conduz o seu rebanho. Como será que Ele nos repreende e nos corrige? Nos mostrando que tudo que a gente faz, que a gente planta,
a gente colhe. Da mesma forma, Ele não é o causador da dor que nós sentimos. Nós é que buscamos ela. Porque Ele nos ensina na forma de nos dar a oportunidade da gente melhorar. Se eu errei, eu tenho que me corrigir. Eu tenho que buscar perdoar ou pedir perdão. Então Ele nos dirige, porque as várias oportunidades que Ele nos dá de melhorar. E também Ele nos dá algo que a gente nem imagina o valor que tem, que é o nosso livre-arbítrio. Ele permite com que a gente faça aquilo que a gente quiser. Só que somos livres para fazer o que quisermos. Mas nem tudo nos importa, nem tudo nos convém. Então esse livre-arbítrio é que nos mostra que se estamos irritados, se estamos nervosos, o que aconteceu? Por que eu estou irritada? Por que eu não posso estar perto de alguém que eu não gosto dele? Aí eu começo a passar mal, começo a sentir mal. Será que não é alguma coisa que foi feita? Que eu preciso ir atrás, me corrigir, me perdoar, pedir perdão, me reconciliar para que eu tenha paz? Então Deus nos trata igualmente. E cada vez mais, a cada dia que nasce, é uma oportunidade que temos para caminhar bem. Porque se não reconciliarmos, se não vermos os nossos adversários, e nós nos perdoarmos com alguma coisa que tenhamos feito, aí nos diz, lá Mateus no início, sejais mantido em prisão. Que prisão é essa que eu vou ficar? Será que é uma prisão, aquele prédio sombrio, cercado de paredes e grade? Que eu serei presa lá dentro porque eu fiz mal a alguém? Não, não é essa prisão que aqui Mateus está nos orientando através de Jesus. Nós seremos presos no nosso corpo físico ou no planeta Terra. Porque esse corpo que temos, porque eu, espírito, tenho essa indumentária que é o meu corpo físico para esta encarnação, para que eu possa viver e progredir. Mas aqui nesse planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, se eu não me corrijo, eu vou sempre permanecer neste planeta de prova e expiações, uma encarnação atrás da outra. Porque para sair daqui, eu preciso atingir um certo grau de evolução. Porque nós estamos aqui encarnados para evoluir, para progredir, para andar um degrauzinho desta evolução. Nós não podemos estar aqui patinando, pisando sempre no mesmo lugar. E alcançar a condição de espírito puro não é só uma meta que nós temos, mas é o destino final de todos nós. Olha, Jesus já nos disse que o Pai não vai deixar nenhuma ovelha desgarrada. Por pior coisa que a criatura tenha feito, e ele esteja na maior escuridão, um dia ele também vai evoluir. Ele vai se transformar no espírito puro. É a nossa meta, é o nosso destino. Todos nós temos que ir. Uns vão mais rápido,
outros menos, vai mais lentamente. Tudo depende do querer de cada um. Eu evoluo por aquilo que eu faço, eu quero fazer, das minhas atitudes, da minha moralidade, daquilo que eu faço pelo meu irmão. Então, eu tenho que pensar e querer fazer o bem. E eu não vou conseguir evoluir de uma vez só. Isso é um processo muito lento. Por isso estamos aqui caminhando junto nesta encarnação para sanar alguns erros, corrigir as falhas e para aprender. E vamos precisar estar aqui muitas vezes ainda, muitas encarnações ainda aqui neste planeta e utilizando um corpo físico, que é o nosso sustentáculo. Só que para encarnar, a fila lá em cima, a gente sempre escuta falar isso, está muito grande. Está se tornando cada vez mais difícil. Então, por que não aproveitarmos agora que estamos aqui caminhando com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos desafetos, para aliviar, pelo menos darmos um passinho nesta encarnação, para voltarmos com menos peso para carregar. Então a gente imagina, então encarnação é uma punição? Então eu encarno só para pagar pecado? Não, eu encarno para progredir. E esse progresso vem daquilo que eu vou fazer, que eu vou evoluir, do bem que eu vou praticar, do que eu vou cultivar dentro de mim. Eu vou cultivar amor ou eu vou cultivar ódio? Eu vou agir com vingança ou eu vou praticar o perdão? Então, encarnação nunca é uma punição. Nunca é como muitos pensam, mas é uma condição inerente à nossa inferioridade do espírito. Porque é um meio que a gente tem de progredir. Isso a gente encontra na Gênesis, no capítulo 11, quando ele nos diz que é um meio que a gente encontra para progredir, é a nossa encarnação. O não reconciliar com os adversários nos coloca diante de, no mínimo, 4 situações. 4. Então veja, eu não reconcilio, eu faço mal, ou alguém me faz mal, eu não perdoo, eu não vou atrás para desfazer este mal. Aí eu vou me encontrar em 4 situações, sendo a primeira um sentimento de animosidade que nos mantém em vibração contrária à lei do amor. Então, quando eu faço alguma coisa que não me é levado pelo amor, pela caridade, pelo bem, essa é a primeira situação. Aí então João nos traz no capítulo 4, versículo 16, nos orienta que Deus é amor. E quem permanece em amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. E aí Mateus também nos traz no capítulo 5, no versículo 23 e 24, já foi até dito aqui também. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Então vejam, eu li isso muito bem, entendi da minha maneira e vi num sentido figurado. Não é entrar dentro de uma igreja, estar dentro do altar, não. Antes da gente fazer qualquer oração, ou em casa, ou no nosso quarto, ou no centro espírita,
ou no carro dirigindo, e eu me dirijo a Deus para agradecer ou para pedir alguma coisa. Antes, eu tenho que pensar: magoei alguém? Eu ofendi? Que Deus me ilumine para que eu possa reparar este erro. Então, isto significa, diante do altar, diante de Deus, peço para que Ele me orienta. Às vezes, alguma coisa tão insignificante, mas que magoou alguém, que eu possa me retratar. Aí, sim, que eu faço o meu pedido, né? Para que Deus me ampare, que Deus me proteja, que tudo isso, aí eu já vou estar com a minha consciência em paz. Porque eu sei que eu tenho que voltar, eu sei que eu tenho que fazer para me reconciliar. E aí nós vamos encontrar também Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Quando perguntam a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde: ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, antes de eu amar alguém, eu tenho que me amar. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que ver o que eu tenho dentro de mim para transmitir para o próximo. Porque o que eu tiver dentro de mim é o que eu vou dar. Se eu tenho amor, eu vou tratar os outros com amor, com delicadeza, com sorriso, com abraço. Mas e se eu tenho raiva, inveja, se eu tenho rancor, eu vou tratar o meu próximo com aspereza, com indiferença. Então, por isso que a gente tem que amar o próximo como a gente ama mesmo. O que eu quero para mim? O que eu quero que o outro faça por mim? Então, primeiro eu faço pelo outro, porque a retribuição será igual. Se eu trato bem o outro, se eu cuido, se eu zelo, se eu amo, eu vou receber amor, cuidado. Então, olha, ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, aí nós vamos ver que o importante para nós é: perdoe como você gostaria de ser perdoado. Ame como você gostaria de ser amado. Faça somente o que você gostaria que fizessem com você. Então, aonde que a gente encontra esses nossos adversários mais próximos? Para que a gente possa reconciliar. Aí a gente vai ver que é na própria família. Às vezes, dentre os nossos familiares, nós temos uma criatura lá que está sempre de mau humor, sempre de cara fechada, é contra tudo que a gente pensa. Por que será que dentro da nossa família ele se torna nosso adversário, mesmo sem a gente querer? Por quê? Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espírito antipáticos ou estranhos, para que os bons melhoram pouco a pouco os maus com o contato que eles têm. Então, vivendo com as pessoas de bem, que fala baixo, que tem animosidade, que trata com carinho, aquele outro se espelha nele. Porque ninguém muda ninguém. O outro muda observando o meu comportamento, as minhas atitudes. Então, desta forma que a gente ajuda alguém a mudar.
Então veja, mesmo então os nossos mais próximos adversários, muitas vezes, estão ali com a gente. E como que a gente vai reconciliar com eles? Tratando bem. Fez alguma coisa, a gente não deve virar as costas. E nem se magoar facilmente. Deixar de melindres. E perceber que eles precisam da nossa ajuda, do nosso exemplo, da nossa caridade humana. Porque se nós não reconciliarmos agora, que a gente está aqui nesta encarnação, vivendo o dia a dia, se nós adiarmos essa reconciliação, que consequência será que nós vamos ter se esse inimigo desencarnar antes de nós? O que vai acontecer? Aí nós vamos encontrar a segunda situação, que é a obsessão produzida pela ação dos inimigos desencarnados. Aí o termo de inimigos a gente trata como adversários. Qual é essa situação? Então chama-se obsessão aquela ação persistente que o espírito mau exerce sobre um indivíduo aqui encarnado, que perturba tanto, que prejudica até as suas faculdades mentais. Se eu fiz alguma coisa para alguém e não tive tempo de reconciliar, porque essa pessoa desencarnou, no repente, ela, então, por um ato de vingança, ela exprime vingança, vem nos obsediar, nos trazendo maus pensamentos, nos orientando, porque se tivermos com a guarda, sem orai e vigiai, nós estamos dando abertura para isso. Então, estes obsessores vêm nos perturbar. E aí, às vezes, até a gente vê pessoas, aí a gente comenta, nossa, o que está acontecendo com fulano? Ele não era assim, agora ele está tão irritado, nervoso, não pode nem conversar com ele, e ele era tão calmo. Quem sabe ele está sendo influenciado por um desses obsessores, de alguma coisa que foi feita e não foi reconciliado a tempo. Porque a morte, como nós sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Porque muitas vezes esse ódio ele vem lá do além-túmulo. Aquele rancor que foi guardado. Por quê? Quando desencarnamos, nós levamos a nossa bagagem. A gente deixa aqui o sapato, a roupa, o carro, a casa, o dinheiro no banco. A gente deixa tudo isso aqui. Mas a gente leva a nossa bagagem, aquilo que está dentro de nós. Amor, ternura, perdão, benevolência. Como também carregamos ódio, inveja, vingança. A gente leva isso. O que será que estamos colocando dentro da nossa bagagem para levar? Então, quando levamos esse rancor, este ódio, não é porque morreu, se livrou, não. Não. Isso, lá estamos cheios desse ódio, desse rancor, que a gente tem de uma forma ou de outra expandir. E aí a gente vai procurar aquele que foi nosso adversário, aquele que nos fez alguma coisa e vem nos atormentar. E aí a gente não sabe o porquê que de repente estava bem e estou com esse pensamento mal. Por que, meu Deus, eu tenho que pensar isso? Por que que essa inveja louca? Alguém está me obsediando. Porque, veja bem, não se aplica para nós, não. Olha, morto animal, morto veneno. Não, uma cobra venenosa, quando morre,
Com ela, com a morte dessa cobra, acaba-se o veneno que ela tem. Mas nós, espíritos, quando nós desencarnamos, o nosso veneno, se a gente tem na nossa bagagem, ele continua. E continua proletando ainda, aumentando. Se não nos cuidarmos. Se não mudarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, temos que querer fazer isso. Então, quem então é mais beneficiado quando a gente reconcilia? A maioria das pessoas imaginam que o nosso adversário não merece o nosso perdão. Ele me fez o mal, por que eu vou perdoar? Aí o nosso orgulho fala mais alto. Eu não levo desaforo para casa. Comigo, deu, levou. Então veja bem, a gente não imagina o quão orgulhoso que nós somos por não perdoar, por não imaginar que o outro merece o perdão. E que tudo isso a gente só vai entender quando a gente compreender o alcance de uma reconciliação. Veja, perdoe os outros, não porque eles merecem o perdão, mas porque você merece paz. Então veja, a nossa consciência tem de estar em paz. Como que eu vou dormir bem, botar minha cabeça no travesseiro, dormir bem? Se eu tenho rancor dentro de mim, se eu tenho inveja, eu tenho ódio. Então eu tenho que ter paz. Então eu tenho que perdoar o outro, mesmo se ele não merecer, não importa. Eu perdoo, o problema é dele, se ele não quiser me perdoar. Não é isso? Aí nós vamos lá para a terceira situação. Quando a gente traz mágoa, rancor dentro de nós, nós vamos prejudicar a nossa saúde. Então a terceira situação é sermos prejudicados o nosso corpo físico. Porque o nosso espírito está cheio de ódio e de rancor. E se nós não liberarmos isso, o nosso corpo físico vai nos prejudicar. E isso já nos dizia e nos ensinava Sócrates, que viveu há 500 anos antes de Cristo. Aquele filósofo que ele dizia que os médicos fracassam muitas vezes porque eles só tratam do corpo, sem cuidar da alma. Porque além do corpo físico, a alma tem que estar bem. O nosso espírito tem que estar bem. Nós temos que estar com a nossa consciência tranquila. Foi Sócrates que nos disse, conheça-te a ti mesmo. Eu me conheço. Por quê que eu estou assim nesta situação de dor? Por que será que meu estômago está doendo tanto? Parece que eu tenho úlcera no estômago. Ou, por que será que eu estou de mau humor, deprimida? Então eu tenho que me conhecer. Conheça-te a ti mesmo. Porque se você te conhecer, você vai procurar melhorar. Não adianta nada eu tomar um remédio para dor de estômago. Se meu coração está cheio de ódio, não vou curar nunca. E isso já nos dizia Sócrates. Então, aí nós vamos encontrar no Missionário da Luz, que também nos orienta o seguinte: o desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. Por quê? Porque da intoxicação da alma, que vai determinar doença no corpo. Então a gente vai encontrar isso lá em Missionário da Luz,
que também está nos orientando. Se não tivermos paz, nosso corpo adoece. Agora também, num jornal lá de 2013, que nos fala sobre saúde, vem uma reportagem, eu pesquisando e vi, que a ciência comprova elo entre saúde e espiritualidade. Nesse mesmo jornal, aí nós vamos encontrar que está escrito assim, olha, perdão, tolerância, paciência são antídotos contra altas de colesterol e prisão de ventre. Aí então está escrito em outro artigo, quão vingativo você pode ser? Quer dizer, até onde vai a nossa vingança? E vai chegar ainda, e às vezes alguns médicos já tratam desta forma. Então eles nos dizem, tome um comprimido a cada 6 horas. Mas também perdoe as desavenças, seja otimista. Então, em breve, os pacientes, ao sair de uma consulta, eles já vão sair com recomendação como essas. Tem muitos médicos que nos dizem, quando a gente vai lá, a gente está muito agitado, com mal, aí ele nos diz assim, você tem que estar mais junto com a natureza, observe a natureza, seja otimista, caminhe com leveza. Então isso é para que a gente veja como estamos andando, por isso a nossa aflição. E nos Estados Unidos, os norte-americanos, eles apontam que pessoas espiritualizadas têm saúde melhor. Né? Então a gente vê que a ciência já chegou à conclusão de que não é só tomar remédio para o corpo. Nós temos que cuidar da alma, porque muitas doenças advêm do nosso espírito, do nosso rancor, daquilo que a gente está plantando. E nós vamos encontrar lá na faculdade, na Universidade Federal de Minas Gerais, que existe um curso psicossomático, que é a alma adoece o corpo. Olha que curso interessante, endereçado a todas as pessoas da área da saúde. Eu achei muito interessante isso, viu? É uma extensão universitária que tem esse curso. A alma adoece o corpo. Tem gente que não dá valor nisso. Mas vamos somar, vamos ver por que tem dia a gente está tão tranquilo, tão em paz, porque nós estamos com a nossa consciência tranquila. E tem dias que não. Alguma coisa aconteceu. Que sementinha nós semeamos e não percebemos. Né? E um estudo feito também mostra um quadro que as emoções mexem com o nosso organismo. Quando a gente tem raiva, medo, nojo, a gente age de determinada forma. Quando a gente tem vergonha, inveja. Então, todo esse sentimento vai nos mostrar o quão preto fica determinada parte do nosso corpo, que é onde vai nos atingir. Vai. Uma doença vai aparecer. E muitas vezes a gente que procura e nem sabe o porquê que está sentindo isso. Aí nós vamos na quarta situação, a necessidade do perdão e da reconciliação. Né? Por que temos que perdoar? Por que temos que nos sentir bem? Aí nós vemos no Aurélio, né, a palavra perdão, que é a remissão de pena, que é desculpa, que é indulto. E que reconciliação é o ato ou efeito de reconciliar. É o reatamento da amizade.
E Mateus vem nos mostrar, em capítulo 6, versículo 9 a 13, aquela oração que Cristo nos ensinou. Aquela uma que a gente faz cedo, de tarde, de noite, a qualquer situação, quando a gente está feliz, ou quando a gente está triste, ou quando a gente está doente. Que a gente eleva os pensamentos a Deus. E a gente reza, Pai nosso que estais nos céus. Esta oração, ele vem nos mostrar, Mateus, donde a parte que está escrito que temos que reconciliar com os nossos adversários, onde ele diz, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós estamos perdoando aos nossos devedores? Nós estamos, de fato, nos reconciliando com aquele que, de uma forma ou de outra, nós fizemos algum mal? Se não estivermos, e nós estamos pedindo a Deus para nos perdoar as nossas dívidas, primeiro temos que perdoar aos nossos adversários. Né? Colocar lá no altar a nossa oferenda, primeiro, e perdoar aos nossos devedores. Então, toda vez que orarmos com fé este nosso Pai Nosso, vamos meditar na hora que chegarmos nisso, pensar em algum momento que eu magoei alguém e mandar vibrações boas para aquela pessoa. E também pedir para não cair mais em tentação. Então, nesta oração do Pai Nosso, está o exemplo vivo da reconciliar com os nossos inimigos. Porque se nós não reconciliarmos, se não perdoarmos os males que eles nos fizeram, ou que nós não perdoarmos o que a gente fez, não pedir perdão, Deus também vai estar lá guardando oportunidade para que a gente faça isso. Porque o perdão cristão é aquele que lança, assim, olha, a bondade, um véu sobre todo o mal que foi feito. Porque perdoar, muitas vezes, não é esquecer o acontecido. É esquecer a mágoa que nos trouxe. Perdoar não significa a gente morar com aquela pessoa, ter amizade, pertencer ao mesmo grupo, não. Perdoar é querer o bem dele, que ele siga a vida dele, que não faça mais aquilo, não ter mágoa, não desejar mal ao outro. É esquecer. Acabou. É esquecer. Porque nós vamos ver lá em Mateus 18, capítulo 15, onde nos diz, no versículo 21 e 22, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Vocês já imaginaram? Então, nós não podemos perdoar por apenas 490 vezes. Não. Quantas vezes forem necessário, nós temos que reconciliar. Porque nessa nossa vida, nessa nossa correria, a gente, sem perceber, está magoando um ou alguém nos magoa. Então, olha, não é 490 vezes, não. É quantas vezes forem necessário, temos que reconciliar. Porque nós não vamos esquecer, temos que nos lembrar de Jesus. Que até no último momento que teve entre nós, ele pensou na gente, quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento,
Ele estava perdoando aquelas pessoas que o faziam mal, mas também nos perdoando até hoje. Porque muitas vezes não sabemos o que estamos fazendo. Não tomamos consciência daquilo que fazemos. E Jesus já está pedindo perdão ao Pai pelas nossas desavenças. Então eu encerro, como não podia esquecer, de Chico Xavier, quando ele nos disse: quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma. Apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para sentir-se forte. Então, muitas vezes é isso que acontece. Então, não devemos guardar mágoa no nosso coração e reconciliarmos dia a dia, para que a nossa consciência encontre paz. Então, eu peço a Deus, a Jesus, nosso Pai, que nos ilumine, que nos perdoe e que intue em nós apenas pensamentos bons. Que a paz de Deus esteja entre nós. Muito obrigada.